Muito bom dia, claro, eu quero lembrar a você que aquele que crê e que declara a palavra de Deus, esse vence. Nessa manhã eu quero refletir com você sobre um texto da palavra do Senhor, que está no livro de Salmo, capítulo 56, verso 3, a palavra do Senhor, ela diz assim: Em me vindo o medo, eu hei de confiar no Senhor. O medo, ele é acima de tudo uma impressão emocional, claro que física, porque o ser humano tem medo daquilo que é real. Todos os animais sentem medo, mas o medo acima de tudo, ele é uma impressão emocional. O medo pode ser daquilo que me é real, daquilo que realmente é verdadeiro, daquilo que eu devo me cuidar, me proteger. Mas o medo é um sentimento emocional na maioria das vezes, daquilo que não existe, daquilo que não aconteceu. A ansiedade da qual Jesus disse que nós não deveríamos ter sobre nós, a ansiedade tem na sua raiz o medo. Medo daquilo que eu não vivi, medo das circunstâncias e situações que se levantaram ou podem se levantar contra a minha vida. Pessoas muitas vezes estão presas a um sentimento de medo, medo daquilo que não pode dar certo, medo das coisas que não podem funcionar na vida, medo de não conseguir viver a vida ou suportar as pressões da vida ao término de um relacionamento, de algo que se passou. O medo pode ser espiritual, medo que a pessoa possui de demônios, de opressão, de resistência. Medo espiritual que produz perturbação na alma, que produz perturbação na mente. A Bíblia diz que o medo pode se levantar contra as nossas vidas. E entenda o que eu quero dizer a você. Talvez você esteja vivendo na sua vida pessoal, profissional, um momento de medo, um momento de incerteza, de indecisões, um momento de instabilidade. O ser humano é muito dominador. O ser humano tem a necessidade de gerir, de cuidar, de ter o controle sobre a sua vida. E quando o homem perde o controle daquilo que está vivendo, o primeiro sentimento que nasce é o sentimento de medo. Por isso a pessoa se desespera quando perde o trabalho. Por isso a pessoa se desespera quando as relações terminam. Por isso a pessoa se desespera quando ela não tem mais o controle emocional. E ele passa a ter angústia, ele passa a ter tristezas. Ele passa a viver momentos na sua vida em que ele vive de angústia. E ele diz: eu tinha o controle sobre a minha alma, o equilíbrio sobre o meu psique. E de repente a pessoa perde o controle disso, ela é tomada pelo medo. Pais têm medo quando os filhos se envolvem com álcool, com droga, em relacionamentos de amizade errado. O sentimento de medo, ele é muito nocivo, porque o sentimento de medo, ele rouba a minha visão de Deus. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o perfeito amor, ele lança fora todo medo. O perfeito amor é Deus na sua presença e na sua plenitude. E quando a pessoa é dominada pelo sentimento de medo, a referência que ele tem de Deus, ela se esvai. A convicção que essa pessoa tem de Deus, da presença de Deus, ela vai embora. À medida que a pessoa se fundamenta em Deus, à medida que ela ora, à medida que ela busca a presença de Deus, essa pessoa é fortalecida e a presença de Deus na sua vida, na sua fé, na sua oração, ela expulsa todo o medo do coração. Mas a pessoa dominada pelo medo, ela é uma pessoa que perde a sua referência de Deus, porque o medo rouba a visão que nós temos de Deus. O medo rouba a fé. O medo é inimigo da convicção, da certeza. A Bíblia diz que a fé é isso, ela é certeza daquilo que não existe. É quando o homem consegue olhar sua vida, seus propósitos. É quando o homem tem desafios diante de si, mas ele olha a vida com um olhar de fé e de convicção. Ele acredita no seu interior que aquilo que os olhos naturais não podem ver, Deus pode fazer na sua vida. O homem que tem fé enxerga o milagre de Deus. Porém, o homem dominado pelo medo, ele não consegue crer.
não consegue crer na restauração da sua vida, dos seus sonhos. Ele não consegue crer que a sua vida pode ser transformada, mudada, que as portas podem se abrir. O homem dominado pelo medo é uma pessoa que não consegue prevalecer diante das adversidades da vida, porque o medo rouba a convicção, o medo rouba a certeza da vitória, da bênção, do milagre, do agir de Deus. Então entenda o que eu vou dizer a você. O medo tira de nós a convicção de que nós podemos vencer na vida. O medo tira de nós a convicção de que nós podemos prevalecer contra as crises que aí estão. O medo tira de nós a certeza de que nós podemos prevalecer contra os sentimentos que estão no nosso coração, por pior ou mais dolorosos que eles sejam. O medo rouba o desejo de vencer. O medo rouba a vontade de prevalecer. O que o salmista diz é que o medo pode sim se levantar contra as nossas vidas. Então entenda, esse medo que traz ansiedade, esse medo que nos rouba a visão e a convicção de Deus, esse medo que nos rouba a fé, a certeza das coisas que Deus e só Deus pode fazer na nossa vida, esse medo que gera em nós uma impressão de derrota e rouba de nós a vontade e a convicção. O salmista disse: ainda que o medo se levante contra mim, eu confiarei no Senhor. Que palavra tremenda! E eu quero dizer algo a você. A fé, ela é diferente da confiança. Existem pessoas que possuem fé, mas ele não consegue confiar em Deus, no propósito de Deus. Há pessoas que acreditam em Deus, na existência de Deus, no poder de Deus. Há pessoas que sabem que Ele é Senhor sobre tudo, que Ele é Criador de todas as coisas, mas ele não consegue confiar em Deus, na resposta e no sobrenatural. O que o salmista diz é que sim, o medo pode se levantar contra a nossa vida, mas no momento em que eu enfrentar o medo, a minha convicção, a minha confiança em Deus precisa ser renovada. Se você tem vivido momentos de instabilidade, em que você perdeu o controle da vida, se você tem vivido momentos de ansiedade, medo, se você tem tido pavor espiritual, se você tem enfrentado crises na sua vida natural, se você percebeu um tempo de resistência na sua vida, em que você está tomado de medo do futuro, medo do que possa acontecer, medo de não suportar as pressões, medo de não ter convicção de que o milagre pode acontecer, o antídoto para o medo é a confiança em Deus. É dizer: Senhor, eu sinto medo. Medo de não voltar a ter equilíbrio, de ser dependente da medicação a vida inteira. Medo, Senhor, de que o meu relacionamento e essa pessoa tão importante para mim vá embora. Medo, Senhor, de não prevalecer mais financeiramente porque eu estou endividado, perdi meu emprego, as portas se fecharam diante de mim. Medo porque dentro do seu coração você tem sido tomado de tanta preocupação e de tanta adversidade, real ou não. O antídoto disso é a confiança no Senhor. É saber que Ele é Deus, que Ele vai aplanar os seus caminhos, que Ele vai estabelecer em você uma vida vencedora, abençoada e produtiva. A certeza de que Deus vai mudar o que você está vivendo, porque Ele é Deus. Eu sei que você crê, mas talvez nessa manhã você precisa confiar em Deus. Por isso eu quero colocar sua vida, seu trabalho, quero colocar sua família, sua vida sentimental na presença de Deus. Quero colocar tudo que você tem vivido de crises. E eu quero junto contigo declarar que nós confiamos em Deus. E que apesar de que tudo se levantou contra nós, maior é o que está em nós. E Deus há de nos dar a bênção, a paz e a vitória nessa terça-feira, que a mão de Deus esteja sobre você. Se você crê assim junto comigo, feche os seus olhos onde você está. Eu gostaria de orar com você e gostaria de orar por você. Pai Santo, Deus de todo poder e Senhor de toda autoridade, Senhor, eu coloco esta vida diante de Ti. Senhor, esse sentimento de medo, essa perturbação, essa opressão,
Este momento que essa pessoa está vivendo, Senhor Jesus, de medo daquilo que está por vir, medo daquilo que está acontecendo na sua vida, medo porque ele tem sido atormentado, perseguido, medo espiritual, medo de cair, medo de enfraquecer, medo de não suportar as pressões, medo, Senhor Jesus, porque muitas vezes o diabo tem sacudido este lar, esta casa, essa família, o medo da solidão, Senhor, seja qual for o medo que essa pessoa está vivendo. Deus, eu declaro tua presença, declaro o teu poder, declaro o teu milagre agora sobre essa vida, que onde ele está, onde ela está, o Senhor possa liberar do céu a bênção, a resposta e o milagre. Que hoje a mão do Senhor seja protetora e abençoadora sobre essa vida, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu sou o Bispo Ciro, bispo da Igreja Evangélica Palavra Revelada Anápolis, e eu quero convidar você amanhã, quarta-feira, às 8 horas da noite, Avenida Tiradentes, número 2581, uma campanha de poder, de milagre, de bênção de Deus. Amanhã, quarta-feira, às 8 horas, Igreja Palavra Revelada, fica aqui em Anápolis, Goiás, Avenida Tiradentes, número 2581, entrada do bairro Itamaraty. Venha receber de Deus a campanha do desafio de Elias. Deus vai responder a você com fogo do céu, vai liberar sobre a sua vida o milagre de Deus. Eu quero orar por você, quero ministrar a palavra de Deus na sua vida, e você e toda a sua família são meus convidados. Amanhã, às 8 horas da noite, Igreja Palavra Revelada, Anápolis, Avenida Tiradentes, 2581, a entrada do bairro Itamaraty. Você é o meu convidado muito especial. Que Deus seja com você nessa terça-feira, que você vença o medo e que a sua vida saia de casa hoje em plena convicção e confiança em Deus, em nome de Jesus.